Olá, bom dia. Hoje eu pretendo, nas 3 aulas reservadas à fenomenologia proposta e realizada por Martin Heidegger, construir e seguir um itinerário marcado por 3 pontos do seu pensar. O primeiro ponto nos traz a ontologia como dimensão constituinte do conhecimento e do existir. O segundo nos esclarece a significância das dimensões existenciais como a instância natural e própria em que uma ontologia nasce e se desdobra. E o terceiro ponto nos oferece a linguagem como o modo próprio em que o existir vive a ontologia, é a ontologia. Os 3 pontos eclodem simultaneamente e guardam entre si uma circularidade de pertencimento. Portanto, ao focarmos cada um, recorreremos necessariamente aos outros, mas no focar nos aprofundaremos na compreensão do ponto escolhido. Vamos então nos concentrar na compreensão do que nomeei como primeiro ponto, a ontologia. Creio que ainda hoje, nos tempos em que vivemos, e até tendo contato com a fenomenologia, nós todos, podemos inquirir com uma dúvida razoável, nós fenomenólogos, ou inquirir como um desafio quase zombeteiro, nós homens de um tempo prepotente. Afinal, o que nós todos temos a ver com a ontologia? Isso não é trabalho, ocupação de filósofos? Será que não estaremos estabelecendo uma longínqua relação entre o saber científico e a reflexão filosófica? E mais, a ciência, tal como ela procede como conhecimento, não é suficiente para exercer uma reflexão crítica para com os seus trabalhos? Afinal, que preciosismo dirige a pretensão da necessidade da reflexão filosófica, do pensar para o fazer ciência? Heidegger, e com ele toda a fenomenologia, fazem um primeiro, mas não único comentário a propósito destas perguntas que mal ocultam o desejo da ciência de se livrar do que ela considera um corpo estranho. 2 pontos. Fazer ciência, existir no modo de ser ciência, já é o exercício de uma ontologia. Aliás, já é um modo, uma escolha quanto ao que é o ser, esse tema do qual todo homem, qualquer homem, nunca pode se livrar. A afirmação de que a ciência se exerce na posse de uma ontologia não é novidade no âmbito da fenomenologia desde Husserl. Os preconceitos dos quais podemos e devemos estar atentos nada mais são do que preconcepções a respeito do que é, essencialmente, um determinado acontecimento. Qual sua natureza própria? Sua essência de ser? Isto é, qual a natureza ontológica, essencial disto que está aí à minha frente como tema de pesquisa? Não é novidade também que uma ontologia não é a pretensão de encontrar uma resposta privilegiada e única à pergunta sobre o ser, que é este perguntar, este interrogar a instância mesma da constituição da ontologia. Aí também a recomendação fenomenológica
realizada por Husserl, de, ao colocarmos em suspenso, ou entre parênteses, nossos conhecimentos prévios, nossos preconceitos, permitirmos que o fenômeno brote na sua versão própria, original e inédita. Esta recomendação dá um novo perfil à relação entre conhecimento científico e contribuição da reflexão ontológica. Em que aspecto o pensar heideggeriano retoma a fenomenologia e oferece novas referências? Quando, mais acima, afirmávamos que fazer ciência já é o exercício de uma ontologia que, como exercício dela, elege ou pretende definir o que é o ser, Heidegger comenta com isto que não só o Ocidente, não só o homem na modernidade e na contemporaneidade, mas sempre o homem pode existir esquecendo o ser. Mas, como o homem, na possibilidade contemporânea de ser ciência, nessa possibilidade que busca responder o que é o ser, este mesmo homem esquece o ser. Sim, esquece o ser, diria Heidegger, e toda a maneira fenomenológica de reflexão. E por quê? Haverá um novo enfoque que nem a ciência, nem a filosofia, nem a religião são, cada uma delas, a concretização ativa deste enfoque? Há um enfoque que foi abandonado e esquecido e Heidegger reencontrou nos escombros de alguma cultura desaparecida? O modo de nós compreendermos a afirmação de Heidegger, o homem pode esquecer o ser, é o de, antes de mais nada, não considerarmos todas as realizações da civilização como equivocadas ou ilusórias. O esquecimento não é deixar escapar um aspecto do ser, não se aperceber dele. O esquecer do ser é crer que o ser se esgota numa possibilidade científica, filosófica, religiosa ou de senso comum. Esquecer do ser é ver e ouvir o que o ser nos mostra na esperança de defini-lo definitivamente, mesmo em algum dia longínquo. É o que a postura progressista da ciência supõe. Sim, o ser se mostra a toda a sensibilidade do homem através dos entes, isto é, dos acontecimentos, pessoas, objetos, e provoca em cada homem o aparecimento de uma faceta dele, do ser através dos entes. Esta faceta do ser, para cada homem através dos entes, não é uma falha de origem da relação do homem com o ser. Aliás, esta argumentação é feita por uma ciência ingênua que acredita que a suposta falha de origem pode ser ultrapassada pelo modo científico de uma pretensa neutralidade e o cultivo dela. Não há falha de origem, porque cada modo de relação do homem com revela, desvela, como diria Heidegger, um aspecto do ser que só foi possível nesta relação peculiar. Aliás, por falar em relação peculiar do homem com, como ocasião de revelação do ser numa de suas possibilidades, nesta colocação nos aproximamos do que Heidegger nomeia como verdade. Verdade, aí e então, não é um encontro do ente em questão com um critério previamente escolhido como referência
de adequação, mas a revelação, através de uma dada e peculiar relação do homem com, de uma possibilidade de ser do ser através deste ente iluminado, revelado. Então, para Heidegger e toda a fenomenologia, a ontologia é uma área em que se mostra a presença mesma do homem no seu existir e, neste existir, ser o homem, um modo de ser solicitado, provocado, interrogado pelo ser. Mas a impressão primeira, talvez, que provoca em nós a vinculação da ontologia com o existir, é a da dependência da ontologia com a existência. A impressão primeira. Heidegger comentaria, creio eu, e afirmaria a propósito dessa impressão. 2 pontos. A ontologia mantém, sim, um vínculo fundamental com o existir, mas sob a forma do existir ser a ocasião a partir da qual uma ontologia se torna presente, visível, constituída, não muda. É através do existir do homem, pelo existir do homem, que o ser se dá e se oculta nas suas possibilidades. Mas o existir não cria o ser, permite que, por sua peculiar e própria maneira de poder acontecer, o ser se mostre de um novo e inédito modo e insista e não se esgote nesta ou noutra forma de ser. Mas o que nós, entes que existem na acepção própria da palavra existir, temos a ver com a ontologia? Na verdade, como já foi indicado e afirmado mais acima, o pensar de Heidegger nos vincula originariamente e originalmente à questão do ser, não como um exercício do modo de ser do pensar apenas filosófico, mas do modo de ser do existir próprio de todos os homens. Cada gesto de existir se dá na estrutura de uma determinada concepção do que é ou pode ser este ente com o qual o existir estabelece uma relação. A ontologia, para Heidegger e a fenomenologia, portanto, não é uma matéria, um assunto, um tema que pode ser percebido arbitrariamente e aleatoriamente para constituir uma disciplina nomeada como filosofia. Para Heidegger e toda a fenomenologia, a pergunta pelo ser está presente como pergunta inerente ao viver do homem, em todo gesto de existir. A fenomenologia com Heidegger é a esperança de capturar uma ontologia num gesto inicialmente considerado como gratuito e inconsequente. Obrigado.